Opa, tudo bem? Eu espero que sim. Um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre um dos meus 5 animes favoritos de todos os tempos, Tengen Toppa Gurren Lagann, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre mais um deles, Plastic Memories. Anime do estúdio Doga Kobo, mesmo estúdio de Himoto Umaru-chan e Yoshinoko, produzido pela Aniplex e escrito originalmente por Naotaka Hayashi. Foi lançado na temporada de primavera de 2015 e conta com 13 episódios, com o final fechado sem necessidade de uma segunda temporada. Plastic Memories é um anime primordialmente de romance, comédia, slice of life, ficção científica e drama. O anime começa com a seguinte cena: vemos o nosso protagonista, Mizukage Tsukasa, correndo por uma cidade futurista e entrando em um elevador. Ele se questiona: se o meu tempo de vida fosse pré-determinado, como eu lidaria com isso? No mesmo instante, ele percebe que não está sozinho. Há uma garota de cabelos brancos com ele no elevador. A garota tá chorando, mas ela é tão linda que o Tsukasa não consegue evitar de se apaixonar à primeira vista por ela. É o primeiro dia do Tsukasa no seu novo emprego. Ele acabou de se tornar um funcionário do departamento de término de serviço, mesmo sem saber bulhufas sobre do que se trata essa organização. A primeira metade do primeiro episódio é pura exposição. Basicamente, o autor quer explicar logo como esse mundo funciona para em seguida focar no que realmente importa: o desenvolvimento, amadurecimento e as relações entre os personagens. Nesse mundo futurista, humanos convivem com androides chamados Gifts, que nada mais são do que formas de vida artificiais capazes de fazer tudo o que um humano faz e mais um pouco. Eles são tão avançados que é impossível distinguir um Gift de um humano apenas com um olhar. Todavia, Gifts têm um prazo de validade. Sua vida útil é de apenas 9 anos e 4 meses. A empresa Sai produz esses androides e os vendem ao público. Como os androides não envelhecem fisicamente, suas aparências e programações podem variar de idade, existindo androides que se parecem com crianças, adolescentes e adultos. Quem os compram geralmente são pessoas que precisam de ajuda com trabalhos manuais, ajuda para cuidar da casa, que usam o Gift como um cuidador de uma pessoa idosa, ou simplesmente é alguém carente, que acabou de perder um ente querido e precisa de companhia. Existem até mesmo crianças que perderam os seus pais e foram criados por Gifts. Quando a vida útil do Gift está prestes a chegar ao fim, o departamento de término de serviço é acionado e eles mandam 2 funcionários até a casa do cliente para recolher o Gift. As memórias do androide serão apagadas e ele será reprogramado com uma nova personalidade. É o momento da despedida. Caso o procedimento não ocorra, o Gift começará a apresentar falhas, vai começar a perder a sua memória até que seus dados sejam completamente corrompidos e ele se torne uma ameaça descontrolada que pode machucar aqueles ao seu redor. A reformatação, entre aspas, de cada androide é permanente. Não existe a possibilidade de recuperar suas memórias, e o fim deles é inevitável. Com isso, chegamos ao ponto onde muita gente acaba batendo cabeça com esse anime. Apesar de todo esse background de ficção científica, o foco do anime simplesmente não é esse. Muita gente vê problemas do tipo: até parece que na vida real as pessoas iriam comprar robôs realistas assim como se fossem pets. Ou, um mundo futurista e não tem como fazer um backup das memórias desses androides na nuvem e baixar de novo depois que a manutenção tiver sido feita. Brother, simplesmente não pense nisso. Esses são sim ótimos pontos. Todavia, você tem que entender que o aspecto de ficção científica não é o foco da história, é só o plano de fundo. Temas como a aceitação dos robôs pela sociedade, a relação homem-máquina ou uma possível revolta dos robôs são deixados completamente de lado nessa obra. A parte sci-fi só serve para impor certas regras sobre como esse mundo funciona. O verdadeiro foco é a relação extremamente profunda e carinhosa entre os protagonistas, como eles interpretam o valor da vida e dos bons momentos, e principalmente, o maior tema desse anime, as despedidas. Voltando para o nosso protagonista, o Tsukasa. Depois de pegar uma ideia de como funciona o seu trabalho, ele é informado que os funcionários trabalham em pares, um humano e um Gift. E como todo mundo já previu, é claro que a parceira Gift do Tsukasa acaba sendo aquela garota de cabelos brancos que ele havia encontrado no elevador, a Aisla. Somos apresentados a mais alguns personagens secundários, com destaque para a Michiru, nossa garota tsundere que ficou encarregada de treinar o Tsukasa. Daí pra frente temos zero enrolação. Aisla, Michiru, Zaki, que é o parceiro da Michiru, e o Tsukasa vão direto colocar a mão na massa, visitando várias famílias com gifts que estão se aproximando da data de recuperação.
Logo, Tsukasa aprende que enquanto algumas famílias lidam bem com as despedidas, com outras já não é tão fácil assim. E esse vai ser o principal palco da primeira parte do anime. Vamos acompanhar casos onde a Aisla e o Tsukasa dão o seu melhor para confortar os clientes e ajudá-los a aceitar e a lidar da melhor maneira com a despedida dos seus gifts. Mas vamos falar um pouco sobre a Aisla. Apesar da primeira impressão de garota séria, com a voz calma e um tom baixo, e a fama de ser uma das funcionárias mais competentes do departamento, que já trabalha lá há vários anos, na realidade ela é super estabanada. Sem brincadeira, é difícil ela tentar correr e não dar de cara com um poste ou algo do tipo. Além disso, ela é bem insegura, fica ansiosa antes de começar qualquer serviço de reaquisição e não sabe bem como abordar as pessoas. Ela diz ao Tsukasa que isso é porque ela passou muito tempo atuando apenas no escritório e por isso está enferrujada, mas ela garante que voltou a treinar e promete que logo vai voltar ao seu pique. Você percebeu o que eu disse agora há pouco? A Aisla trabalha no departamento há vários anos. A Aisla é uma androide. Androides só vivem por 9 anos. Pois é, logo no final do segundo episódio, nos é revelado que a Aisla não está enferrujada e que treinar não vai adiantar nada. O fato é que a vida dela está chegando ao fim e só lhe resta menos de 3 meses de vida. É, meus amigos, esse é um daqueles animes que vai te machucar bastante no final. Mas pelo menos ele é honesto e abre o jogo logo cedo. Você sabe exatamente o que esperar e sabe que é inevitável. A Aisla está mais estabanada que o normal porque o seu corpo já está começando a parar de funcionar e a sua ansiedade é em grande parte devido ao fato de que ela está assustada. Seu trabalho é confortar outros gifts no momento de sua morte, entre aspas, mas a própria Aisla não está em paz com o fato de que o seu tempo está acabando e tem medo de ter as suas lembranças apagadas e a sua personalidade perdida. E é aí que a maior e mais importante discussão dessa obra começa. A Aisla diz coisas como, se for pra viver assim, então eu preferia nem ter memórias. Quanto mais belas as memórias forem, mais dolorosas elas podem ficar, e eu preferia ser uma máquina sem emoções. A Aisla está muito fechada, machucada e assustada. Além do medo de ter as suas próprias memórias apagadas, a Aisla já teve que se despedir de alguém, a sua antiga parceira, que foi gravemente ferida em ação. Como eu havia mencionado anteriormente, gifts que não são devidamente recuperados podem se tornar agressivos, e um deles foi o responsável por machucar a antiga parceira da Aisla, e a Aisla se culpa por isso, por não ter sido capaz de realizar o seu trabalho e a sua parceira ter se machucado. Ela se fechou para o Tsukasa, o seu novo parceiro, pois sabe como despedidas são dolorosas. As memórias felizes que ela tem com a sua parceira anterior se tornaram uma fonte muito grande de dor e culpa, e sabendo que tem pouco tempo de vida, ela quer poupar o Tsukasa de passar por esse tipo de coisa. Ela não quer se abrir para ele, não quer criar memórias felizes com ele, para que ele não sofra do mesmo jeito que ela sofre pela sua ex-parceira quando chegar a hora da Aisla ser reprogramada. Só que, quer saber? O Tsukasa não concorda nem um pouco com essa linha de raciocínio. Mesmo tendo sido informado sobre o tempo de vida restante da Aisla, ele já decidiu que vai ficar com ela até o fim. Ele não tenta fugir da Aisla para se preservar. Pelo contrário, ele a aceita de braços abertos e diz que quer que ela aproveite cada momento que lhe resta ao máximo e decide engolir a própria timidez e chamá-la para um encontro. Ele sabe que não tem tempo para ser tímido e que se ele realmente a ama e se importa com ela, precisa agir agora. E a Aisla, apesar de resistir bastante à ideia no começo, acaba aceitando. A partir daí, o anime para de focar em casos esporádicos de recuperações de gifts e passa a dar completa atenção ao relacionamento da Aisla e do Tsukasa. Os dois estão cada vez mais próximos e mais presentes na vida um do outro. Eles fazem uma dupla fenomenal no trabalho e são muito carinhosos e atenciosos entre si na vida privada. Claro que não é um mar de rosas, pelo contrário, esse anime retrata relacionamentos, sentimentos e a natureza humana de forma muito realista. Há desentendimentos, há mal-entendidos e há momentos de fraqueza. Tem horas que a Aisla acorda chorando, com medo do Tsukasa ter se arrependido de tê-la escolhido como parceira de forma tão ativa e é de partir o coração. Assim como há momentos em que o Tsukasa hesita, cogita pegar a Aisla e fugir com ela para tentar evitar sua reprogramação, mesmo sabendo melhor do que ninguém que é uma ideia inútil. Sempre que um dos dois fraqueja, o outro está lá para dar suporte. Eles se ajudam, se completam e se cuidam. Um entende a fraqueza do outro. Um tenta entender e suprir as necessidades do outro, sem nunca deixar de trocar apoio e se respeitar. É um exemplo perfeito de relação saudável.
O relacionamento deles sobe mais um nível no momento em que uma das personagens secundárias, a Ero, se reencontra com uma Giftia que costumava ser a sua melhor amiga na infância. Todavia, essa Giftia foi reprogramada e não se lembra de nada a respeito da Ero. Esse reencontro é um banho de água fria pro Tsukasa, é um choque de realidade e um exemplo muito claro do que vai acontecer com ele em poucas semanas. Ele vai perder a Aisla e não há nenhuma forma de evitar esse destino. Ao mesmo tempo, isso também balança a Aisla, que percebe o quanto está machucando o Tsukasa e começa a cogitar se foi mesmo uma boa ideia se abrir. Ela começa a pensar que seria melhor cortar a sua relação com o Tsukasa, pois quanto mais próximos eles ficarem, pior o Tsukasa vai ficar depois que ela partir. E tipo, eles dois já sabiam de tudo isso, mas ver um exemplo acontecendo ao vivo na frente deles, ainda mais agora que dos 3 meses iniciais só sobrou um, faz com que os dois sofram demais. Só que o Tsukasa mais uma vez responde à altura. Ele responde que sim, que tá doendo muito, mas tudo bem, porque não existe a opção de evitar viver intensamente e ser feliz com a pessoa que ele ama por medo de se machucar. O arrependimento de se afastar da Aisla seria muito pior, seria algo pelo qual ele se culparia pelo resto da vida e passaria o resto dos seus dias pensando em como poderia ter sido. Ele não só recusa se afastar da Aisla, como decide oficializar o seu relacionamento com ela e a pede em namoro. A Aisla, bom, vamos dizer que ela não lida tão bem assim com tudo isso, e o fator timidez é uma grande barreira na questão. Mas eventualmente ela entende o que o Tsukasa quer dizer, ela percebe que tentar poupar o Tsukasa é egoísmo e que se rejeitá-lo agora vai estar deixando um gosto muito amargo na sua despedida. E não é isso que ela quer que o Tsukasa se lembre dela com um sorriso. Então, depois de relutar um pouco e de altas recaídas, a Aisla finalmente decide aceitar o relacionamento com o Tsukasa, decide passar o resto dos seus dias com ele e, mais importante, decide se permitir ser feliz. A Aisla não é mais refém do medo. Ela entende que não é porque algo chega ao fim que as memórias lindas que ela criou no processo serão apagadas. Ela entende que se você tiver medo de viver, se você estiver sempre preocupado com o fim, você vai desperdiçar o presente. E não há nada que faça a Aisla mais feliz nesse mundo do que dividir o presente com a pessoa que ela ama. E é assim que o anime se encaminha para sua reta final. Plastic Memories foi um anime que me fez gargalhar com a sua comédia, me apegar aos seus personagens cativantes, principalmente os protagonistas, a Ero e a Michiru, relaxar com seu aspecto de slice of life e, é claro, me destruiu completamente com seu final. Eu já assisti 3 vezes e terminei em prantos as 3 vezes. É um anime sobre despedidas, sobre como enfrentá-las, como aprender e crescer com cada uma delas e como aproveitar os momentos e memórias belas que você cria pelo caminho. É sobre viver a vida ao máximo. O fato de que há um fim faz com que todos os momentos vividos se tornem mais importantes. É sobre gratidão, pois mesmo que haja momentos de fraqueza e momentos dolorosos, aqueles que nos amam vão nos dar suporte. E quando eles não estiverem mais aqui para fazê-lo pessoalmente, as memórias que construímos com cada um deles serão o nosso motivo para seguir em frente e sorrir. Para concluir esse vídeo, vale a pena assistir Plastic Memories? Obviamente que a minha resposta é sim. É um dos animes mais bonitos e emocionantes que eu já vi, e ao mesmo tempo que é um dos mais tranquilos e relaxantes. Ele não é melancólico ou pesado, apesar da temática que tem. Ele vem, te ensina uma lição e se despede, deixando uma memória doce como recordação, assim como a Aisla faz para o Tsukasa. Se você gosta de animes como Quero Comer o Seu Pâncreas ou Shigatsu wa Kimi no Uso, Plastic Memories com certeza é um anime para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e da recomendação. Muito obrigado por me ouvir até aqui e com sorte, a gente se vê por aí.